Tudo começa quando Osvaldo agarra e beija Paulina, e ela tenta sair das garras dele, e então grita dizendo que é um covarde. Mas Osvaldo garante que a ama, e ela diz que ele é um mentiroso, porque largou ela para se casar com uma mulher que tem dinheiro, e fala para ele nunca mais se aproximar dela, porque senão vai contar para a mulher dele. Na fábrica, Leda fala para Verônica que deixou bem claro para ela não se meter com Carlos Daniel, porque é dela. Mas Verônica fala que ele está indo se refugiar nela, e Leda fala que é porque ela está se oferecendo, e comenta que os dois estavam se beijando na sala sem se importar se alguém chegaria. E então Verônica fala que Carlos Daniel já deu a entender que não se interessa nem um pouco por ela, e deixa Leda irritada. Enquanto isso, Lalinha conversa com o inspetor de polícia, e ele não fala com o que trabalha, só se apresenta e diz que está muito interessado nela, e sabe que Lalinha não tem namorado, e gostaria de convidar ela para sair. Osvaldo fala que tem muito dinheiro para ajudar Paulina, e ela fala que não se interessa por nada, porque o dinheiro ali é de Lourdes, e que não sabe o porquê ela mantém ele, e Osvaldo fala que ela é mais velha, e é a única forma dele continuar com ela, e então pergunta se Paulina ainda o ama, e ela diz que sente desprezo e nojo dele, e então sai. Leda fala para Verônica sair do caminho dela. E Verônica fala que ela não é interessante para Carlos Daniel, e então Leda fala que só deu um tapa, mas da próxima vez ela vai parar no hospital, e manda Verônica sair da sala, mas ela diz que não vai, e que vai esperar o momento certo, para ver qual das duas vai para o hospital. Lalinha fala para o inspetor que não gosta de perder tempo, e ele fala que não é desses, e que eles podem começar como amigos e depois ver no que vai dar, e chama ela para ir ao cinema, e então Lalinha aceita, e fala que precisa voltar a trabalhar. Ela chega na mansão e vovó Piedade juntamente com Adelina chamam por ela, e então a vovó pergunta se ela contou para Paola que todos já sabem a verdade, e Lalinha diz que não, e que não entende o porquê a vovó acha isso, e Piedade fala que ela sempre faz fofoca, e Adelina pergunta se ela jura que não disse nada, e então Lalinha cruza os dedos e garante que não contou nada, mas comenta que Paola não é nenhuma boba, e que não vai demorar a descobrir. Osvaldo fala para Brígida fazer o que Paulina pedir, e ela fica sem entender, e então ele conta que os dois foram namorados, e que agora quer ajudar ela, e então Brígida fica chocada e pergunta sobre Lourdes. E Osvaldo diz que ela não sabe de nada, e pede para Brígida não contar, e ela garante que não, e então sai. E nesse meio tempo, o inspetor de polícia fala para o delegado que já fez amizade com Lalinha, e garante que vai conseguir descobrir tudo sobre Paola Bracho, porque Lalinha é uma espécie de confidente e sabe tudo sobre a patroa. Leda chega na mansão e vai ver Paola, que pergunta o porquê da surpresa, e ela fala que estava esperando Paola chegar na fábrica, mas como não chegava, decidiu ir até lá. E então Paola fala que ela tem 15 minutos, e Leda diz que quer falar sobre o marido dela e a secretária. Ela fala que Verônica é perigosa. E Paola dá risada e pergunta se é mais do que Leda, e ela garante que sim, porque parece que Carlos Daniel está interessado nela, mas Paola fala que ele só tem olhos para ela, e Leda diz que viu eles se beijando. Mas Paola fala que ela está inventando, e Leda garante que não, e manda ela abrir os olhos, porque Verônica quer um homem para manter ela e seu filho. Um tempo depois, Verônica está dando papéis para Paola assinar, e então ela diz que está cansada, e diz que Verônica parece muito eficiente.
E então pergunta se ela gosta de trabalhar, e Verônica diz que sim, mas que gostaria que fosse só na parte da manhã, para ficar com seu filho à tarde. E então Paola pergunta se ela tem marido, e Verônica fala que ela sabe que é divorciada. E então Paola diz que ela deve estar procurando um, e Verônica fala que não entende o comentário dela. Rodrigo e Carlos Daniel chegam, e Verônica sai, e então Paola diz que vai embora, mas o cunhado fala que ela precisa ficar para resolver coisas, mas ela diz que está cansada disso. E então Carlos Daniel manda ela falar com Douglas Maldonado para tirar o cargo dela e passar para ele ou Rodrigo. Paola garante que então fará isso, e diz que agora vai às compras, mas Carlos Daniel fala para ela deixar isso para outro momento, e Paola não aceita e pergunta quem vai impedir, e Carlos Daniel garante que fará isso, mesmo que tenha que usar a força. Rodrigo fala que não vai ter violência ali, e então manda Paola ir, e ela sai feliz, e Carlos Daniel diz que não a suporta e Rodrigo fala que entende, mas pede para o irmão ficar tranquilo, porque em breve ela e a usurpadora serão desmascaradas. E Carlos Daniel fala que está sentindo que em breve Paola vai sumir de novo. Paola vai até a sala de Verônica e Leda, e fala que vai às compras, mas já volta para ficar de olho em Carlos Daniel, porque ele é um homem casado. E qualquer mulher que se apaixonar por ele está perdendo tempo, e então Leda dá risada, e ela fala que a advertência serve para as duas e sai da sala. Em casa, Paola mostra para Lalinha as roupas que comprou, e ela pede permissão para ir ao cinema, e Paola deixa, e então ela diz que vai usar um dos vestidos que ela deu, e pergunta-se: Paola gastou muito com aquelas roupas, e ela diz que sim, e que Carlos Daniel não quis dar nada a ela, mas garante que ele vai pagar por isso. Mais tarde, Lalinha chega no cinema com o inspetor, e ele pergunta há quanto tempo ela trabalha na casa, e ela diz que 5 anos. E ele comenta que ela já deve saber de muita coisa, e Lalinha diz que sim, e que lá acontece cada uma, e a última ele não vai acreditar, e então ele pede para ela contar. Lalinha fala que está muito cedo para falar, e se eles continuarem saindo ela vai falando, e então puxa ele para entrar na sala, porque o filme vai começar. No dia seguinte, Lalinha vai levar um suco para Paola, e pergunta o porquê a patroa está furiosa, e ela fala que não foi feita para estar na fábrica todos os dias, e comenta que Rodrigo quer obrigar ela a isso, e então Lalinha fala para ela não ir. Mas Paola diz que Douglas deu à usurpadora o poder de autorizar os gastos da fábrica, e diz que ele vai fazer o que ela quiser, porque está louco por ela, e é rico e solteiro. Lalinha fala que se a patroa se casar com ele, pode levar ela para trabalhar na casa, e então Paola muda de assunto e fala que se soubesse aonde está a usurpadora, pagaria para ela voltar a casa, e ela iria viajar com Douglas, mas não sabe aonde ela está, porque procurou saber se ela voltou a trabalhar no banheiro de senhoras, mas ela não está lá. E enquanto isso, Carlos Daniel está na delegacia, e fala para o delegado que já está cansado de esperar por notícias de seu filho, e que se Paulina estivesse com ele já teria entrado em contato. E garante que para ter seu filho de volta não denunciaria ela. De volta em casa, Paola pega o telefone e liga para a casa de Maldonado. E então Braulio atende e ela pede para falar com Douglas. Na vila, Isabel fala para Antônia que Grumete não vai embora, e que vai ficar ali vivendo com elas. E a irmã fala que está ficando louca, e garante que quando ele recordar a memória vai reclamar porque ela não levou ele para a família. E nisso Carlinhos escuta tudo, e Isabel fala para a irmã:
não ser enjoada, e Antônia sai furiosa. Por outro lado, Douglas atende Paola, que pede para vê-lo, porque precisa conversar umas coisas, e ele diz que ela pode ir quando quiser, e Paola fala que vai naquele mesmo dia na parte da tarde, e Douglas fala que ela vai ser recebida como uma rainha, e Paola faz a cena dela, e diz que só quer ser recebida como uma mulher que precisa de ajuda. Carlinhos fala para Isabel que pode ir trabalhar com ela para ajudar, mas ela diz que jamais permitirá isso, e que nada vai faltar para ele, e então manda o menino entrar em casa. Eles entram e Carlinhos vai até Isabel e fala que ama muito a avó, e agradece por ela deixar ele ficar, e Isabel garante que o ama muito mais. Na mansão, Carlos Daniel fala para a vovó Piedade que foi até a delegacia, mas o delegado falou para ele ter paciência, mas confessa que não tem mais, e garante que vai colocar um anúncio procurando pelo filho, mas a vovó fala que é melhor ele colocar um anúncio pedindo para o usurpador aparecer, mas ele acha um absurdo, e fala que vai procurar pelo filho. E nisso Paola vai até o banco, e fala para o gerente que quer retirar todo o dinheiro que ela tem lá. De volta em casa, Carlos Daniel fala para a vovó Piedade que está agradecido a Paulina, e Piedade fala que ela o amava, e acha que o neto também pode estar apaixonado por ela, e garante que Paulina sim merece o amor dele. No banco, Paola fala para o gerente do banco que quer investir seu dinheiro em outro lugar, e ele pergunta se não é melhor ela falar com o marido, mas Paola garante que ele não se envolve na forma que ela usa seu dinheiro, e então o gerente diz que tudo bem. Por outro lado, Carlos Daniel vai até uma redação, e pede para colocarem uma notícia pedindo para encontrar seu filho com urgência. E o homem diz que fará isso, e pergunta o que ele quer escrever. E enquanto isso, Paola está em seu carro, e então liga para a secretária e pede para ela avisar a seu cunhado e marido que ela não vai voltar à fábrica naquele dia, porque tem compromisso. Na empresa, Rodrigo atende o telefone, e o gerente do banco pede para falar com Carlos Daniel, e o irmão fala que ele não está. E diz que ele pode falar porque vai dar o recado a seu irmão, e então o gerente fala que é sobre a senhora Paola, e conta que ela quer tirar todo o dinheiro do banco e transferir para outro lugar. E nisso Paola se perfuma e sai do quarto, e então Adelina está falando para Lalinha que um rapaz foi procurar por ela, e fala que a família não vai gostar disso o tempo todo. E então Lalinha fala que a senhora deu permissão a ela, e Paola parece dizendo que é verdade, e pede para Lalinha anotar as ligações, porque ela vai demorar a voltar, e então sai. Na fábrica, Verônica pergunta para Rodrigo por que a senhora Paola está tão diferente, e ele conta tudo o que aconteceu sobre a usurpação, e diz que quando tudo isso acabar, ela e Carlos Daniel podem se dar uma chance, mas Verônica diz que as crianças podem ser um empecilho, mas Rodrigo não acha e fala que ela seria a esposa ideal para seu irmão, mas Verônica diz que não, e que a ideal é Paulina Martins. E enquanto isso, Dona Zenaida vê televisão enquanto Paulina lê o jornal. E então ela vê a notícia sobre Carlinhos e fica desesperada. Paola chega na casa de Douglas e fala que foi tratar de coisas importantes com ele, e a primeira é a viagem que ele ofereceu a ela. De volta à fábrica, Carlos Daniel fala para Rodrigo e Verônica que já saiu os anúncios sobre Carlinhos. E Rodrigo fala que espera que isso não traga mais problemas, e em seguida o telefone toca e Carlos Daniel atende, e Paulina se apresenta e diz que é a usurpadora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.